Olá, estou aqui hoje para trazer uma questão de processo do trabalho alterada pela reforma trabalhista em vigor desde o dia 11 de novembro de 2017. O caso, embora já tenha mais de um ano que esteja em vigência, é comum a gente ainda se deparar em audiências inaugurais no seu trabalho com a ocorrência dessa inobservância ao contido no artigo 800 da atual CLT. O que isso significa? O que diz esse artigo? Pela regra anterior, esse artigo previa a interposição da medida de exceção de incompetência territorial. E nada se falava sobre o prazo, em que momento isso deveria ser apresentado. Então, usualmente, a exceção ela era apresentada no mesmo prazo da contestação, que seria na audiência inaugural, após a não existência de acordo no processo. O que aconteceu agora? Até é um benefício trazido pela reforma aos próprios empregados. O que eu quero dizer com isso? Porque agora não tem mais o risco do empregado ir para a audiência inaugural e ter que se deslocar novamente para uma nova audiência inaugural em uma outra vara em razão de competência territorial. Então, assim, a atual sistemática do artigo 800 da CLT prevê que a empresa, assim que notificada, é estabelecido um prazo de 5 dias após a notificação para o advogado da empresa ou a empresa entrar com a medida de exceção de incompetência. Então, o que tem acontecendo com muita frequência nas audiências inaugurais? As reclamadas, estão fazendo essa arguição somente na audiência inaugural, em que, na maioria das vezes, o prazo já está precluso. Já transcorreu aqueles 5 dias após a notificação. Qual que é a orientação que eu faço aos advogados que têm o costume de defender as empresas, assim a gente faz aqui no escritório? Deixe o alerta que assim que você receber a notificação ao empresário ou ao empregador que recebeu uma notificação de uma reclamação trabalhista, imediatamente, a recomendação que a gente dá é que imediatamente ele acione o advogado. Porque se tiver alguma arguição de exceção de incompetência territorial, em razão daquela vara não ser a competente em razão do local da prestação de serviço, por exemplo, o advogado terá o tempo hábil para entrar com a medida de exceção. Não adianta ele querer fazer isso na própria peça de contestação sobre a aplicação subsidiária do atual CPC, em que na própria peça de defesa, na contestação, feito um tópico ali para arguir essa exceção. Então não adianta querer utilizar esse mesmo mecanismo na Justiça do Trabalho, porque possui um procedimento especial próprio, que é o rito da própria exceção. Quando o juiz recebe essa exceção, dentro dos 5 dias, ele tem que suspender o processo, intimar a parte reclamante para se manifestar sobre a exceção, porque automaticamente a audiência inaugural vai estar cancelada. E após essa análise da resposta à exceção, o juiz vai analisar se é o caso de marcar uma audiência de instrução para alguma questão probatória dessa possível exceção de competência ter sentido ou não, para só então, depois de instruir essa exceção, o juiz poder decidir se é cabível ou não essa exceção para ou declinar a sua incompetência, remessa para a vara competente, ou ele analisar se ele é o próprio juiz competente para a causa. Então, é feita essa abertura desse prazo, é suspenso o processo de conhecimento ali para a audiência inaugural e somente depois sanear essas dúvidas é que o processo só vai ser retomado para a audiência, designação de uma nova audiência inaugural ou a remessa para a vara competente. Então, com isso, durante a audiência inaugural, os advogados de ambas as partes devem ficar atentos sobre o prazo da exceção de competência. Então é importante que verifique no processo, se tiver existência de exceção, se ela foi apresentada dentro do prazo de 5 dias. Porque também em razão do enorme número de demandas nas varas do trabalho, nem sempre antes da audiência inaugural, os serventuários ali conseguem verificar se houve arguição dessa exceção e se assim foi feito, acaba chegando na audiência inaugural se é um processo ter sido suspenso antes. Então, verifique de imediato se essa
petição estar dentro ou não do prazo, porque não estando protocolada dentro do prazo, é dever do advogado orientar o juiz sobre a preclusão do ato e assim o processo, em razão da perca desse prazo, ele vai tramitar normalmente naquela vara que assim foi distribuída a ação. Tá? Acompanhe aí o nosso canal passo a passo na advocacia. Estaremos trazendo não só questões da reforma trabalhista no âmbito do processo de trabalho, como no direito material também do trabalho.